Boa tarde, gente. Então, a gente vai começar o nosso treinamento de hoje. Vou me apresentar, eu sou a Michele, eu sou engenheira aqui da Bidim, do Departamento Técnico, e ao longo da semana passada e das próximas semanas, a gente está dando um treinamento sobre o nosso novo software, né, de projeto com geossintéticos, que foi lançado uma nova versão no final do ano passado. Então, hoje eu vou estar fazendo um treinamento sobre sistemas de subdrenagem com vocês, para apresentar um pouquinho melhor esses módulos do software. Então, agradeço a participação de todos. Aqui do lado direito, né, da tela, tem um local para escrever, que é o chat, né, que vocês podem escrever perguntas, dúvidas, deixar seu e-mail de contato, que daí a gente pode responder posteriormente as dúvidas de vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, então, com vocês. Bom, então, o tema do treinamento de hoje é de sistemas de subdrenagem com geossintéticos, né? Aqui está meu e-mail para contato, caso vocês queiram me escrever depois com alguma dúvida, eu fico à disposição. A Bidim, né? A Bidim faz parte do grupo Vaven, né? Nós somos os maiores fabricantes de geossintéticos na América Latina, né? Então, a Bidim, junto com as outras marcas do grupo Vaven, né? Nós temos 5 plantas de produção na América Latina, né? Sendo uma aqui no Brasil, em São José dos Campos, 2 na Colômbia, uma no Peru e uma no México. Então, a gente é líder de mercado na América Latina. Deixa eu só ocultar aqui. E no ano passado, nós do Grupo VAV, né, nós lançamos, né, uma nova versão, tanto do nosso livro de projeto de infraestrutura com geossintéticos, quanto do nosso software, que é o GeoSoft, né. Então, a gente lançou a 10ª edição do nosso livro, que ele conta com 17 capítulos, né, com os mais diversos temas, né, diversas soluções para a infraestrutura utilizando geossintéticos. Então, aborda desde método construtivo até metodologia de projeto, né, e lançamos o software também, que conta com 9 módulos de dimensionamento, né, para facilitar aí o dia a dia dos clientes, principalmente dos clientes, quando forem dimensionar nossas soluções com geossintéticos. Então, no treinamento de hoje, a gente vai abordar 2 capítulos do livro e 2 módulos do software, né? Que é o capítulo 9, de sistemas de subdrenagem para vias com filtro francês, e o capítulo 10, que é os sistemas de subdrenagem com geocompostos de drenagem, né? Então, a gente vai estar abordando esses 2 temas, e daí a gente vai falar um pouquinho mais rapidamente aqui do passo a passo, né? Nosso foco é mostrar mais o passo a passo da utilização do software. Então, qualquer dúvida de relação ao projeto, né, vocês podem questionar no chat, ou também vocês podem esclarecer nos nossos livros, né, que daí vai estar escrito de maneira muito mais detalhada. E aqui é a tela do nosso software, né, então foi lançada a 4ª versão, e hoje a gente vai estar abordando os sistemas de subdrenagem vias e o sistema de drenagem em campos esportivos e edificações. Bom, então qual é a agenda do nosso treinamento de hoje, né? Vou falar um pouquinho da introdução, da relevância dos sistemas de subdrenagem, né, para as obras de engenharia. Vou apresentar como é feito o cálculo da vazão desses sistemas, né, e a gente vai apresentar 3 sistemas de subdrenagem, né. O tradicional para vias, que é o sistema de filtro francês, o sistema de subdrenagem com geocomposto drenante para vias, e o sistema de subdrenagem em campos esportivos e edificações. Bom, então, falando um pouquinho da introdução, da relevância do tema, né? A gente sabe que a drenagem, né, quando a gente está falando de drenagem de um pavimento, se a gente não executa uma drenagem adequada de uma via, de um pavimento, a gente pode ter uma perda aí de até cerca de 40% da durabilidade, né, dessa via, né? Então, é muito importante a gente estar projetando sistemas de drenagem adequados para as nossas obras de engenharia, como um todo, né? Uma falta de um sistema de drenagem, ela também pode reduzir um fator de segurança, né, de uma obra de engenharia, de um aterro, né, de um corte, e até cerca de 30%, né. Então, quando a gente não maneja adequadamente a água, né, na superfície e no interior de uma estrutura, a gente pode ter uma redução muito grande aí do fator de segurança global da estrutura. Problemas de drenagem na via geram a probabilidade de acidente maior, né, então imagina, trafegar numa lâmina d'água aí, gera uma série de problemas, né, aumentando a probabilidade de acidente, né. Então, por questão de segurança, é muito importante prever um sistema de drenagem adequado. A gente também tem um custo associado, né, então depois para recuperar uma obra que teve um problema de drenagem,
a gente vai ter um custo muito elevado para fazer essa recuperação, né? Então, por isso é importante a gente projetar adequadamente os sistemas de drenagem, né? E, por fim, a gente tem uma perda de funcionalidade também, né? Que o exemplo de um campo de futebol tudo alagado, né? Então, se a gente não prevê a drenagem adequada, a gente perde a funcionalidade da via, perde a funcionalidade de um parque, de um campo de futebol, da garagem do edifício, né? Então, tudo isso para a gente mostrar a importância, né? Então, quando a gente tem a presença de água na via, né, a gente gera um aumento da poropressão no interior do solo, né, fazendo com que haja uma diminuição das tensões efetivas também, né, com o aumento da pressão hidrostática. Também a gente tem uma diminuição da resistência das camadas de um pavimento, né, do modo de resiliência de um pavimento, né, e tem uma mudança dos mecanismos de transmissão de carga também, né. Então, tudo isso pode gerar uma deterioração prematura de estruturas rodoviárias, né. Então, para a gente fazer um exemplo, né, da quantificação de perda de servicibilidade, né, quando a gente dimensiona um pavimento, né, pela metodologia da Ashton, que até foi o tema do nosso último treinamento, né, a gente entra por esse método, né, com alguns coeficientes de drenagem de cada camada. Então, geralmente a gente adota, né, como a gente vai estar projetando o sistema de drenagem do nosso pavimento, a gente adota que a gente tem condições ótimas de drenagem, né. Então, fazendo um exemplo aqui, com um pavimento típico, né, com 7,5 de revestimento asfáltico, uma base granular de 30 e uma base de 40, né, com condições ótimas de drenagem, a gente chega no número estrutural de 4,45. Isso chega num número de 2,6 milhões de eixos equivalentes para condições ótimas de drenagem. Agora, se a gente perde essa condição ótima de drenagem, né, se a nossa condição de drenagem passa a ser ruim, deixa eu pegar o computador. A gente minora aqui o coeficiente de drenagem de cada camada, né? Então, fazendo essa perda da capacidade de drenagem, a gente reduz o nosso número estrutural para 3,78, né? Caindo aí para um número de eixos equivalentes bem menor, né? Então, a gente fazendo essa comparação da condição de drenagem ótima com a drenagem deficiente, né? A gente tem uma perda de eficiência da estrutura de cerca de 63%, né? Então, esse é só um exemplo, assim, numérico, né? Bem lúdico, para mostrar de como é importante, né, a gente prever, então, adequados sistemas de drenagem. O que é um sistema de subdrenagem, né? Um sistema de subdrenagem, que são as drenagens subterrâneas, né, ela tem que ter a capacidade de filtrar, captar, conduzir e evacuar. Então, para fazer a filtração entre os solos, né, para evitar que o meu solo local, o meu solo do subleito, não contamine o meu solo do sistema de drenagem, né, meu material granular do sistema de drenagem, a gente utiliza o geotexto no tecido, e com a função de captar, conduzir e evacuar, a gente pode utilizar material granular, né? Pode utilizar georredes, porque as georredes, junto com o geotexto no tecido, formam os geocompostos drenantes, né? E a gente pode utilizar também os tubos de drenagem, né? Então, a função aqui do geotexto no tecido, né? Quando a gente inclui um geotexto no tecido, no contato entre o meio drenante e o solo a filtrar, é com que ele permita a passagem de água, mas não permita a passagem de partículas de solo, né? Então, o objetivo dele é funcionar como um filtro mesmo, né? Permitindo a passagem de água do solo a filtrar para o meio drenante, mas impedindo que esse solo a filtrar, que geralmente é um solo mais fino, né? Penetre no meio drenante, diminuindo a capacidade de evacuação do meio drenante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de como que é feito o cálculo da vazão, né? Desses sistemas de subdrenagem. Esse cálculo da vazão é basicamente o mesmo para os diversos tipos de sistemas de subdrenagem, né? Então, quando a gente está falando de uma via, né, a gente tem que considerar as vazões principais. São as vazões devido à infiltração de água na minha camada de pavimento, minha camada de base, e a vazão devido ao aumento do nível freático, né, que ocorre quando o nível freático sobe de tal forma a atingir aqui o meu dreno, né, meu dreno lateral de pavimento. Então, isso gera com que o meu dreno também seja responsável por evacuar essa vazão devido ao aumento do nível freático, né? Eventualmente, né, se a gente não tiver previsto sistemas de drenagem superficiais adequados, né, se eu tiver um talude aqui, eu posso estar contribuindo com outros tipos de vazões, né, outros aportes de vazão. Mas os principais são por infiltração e aumento do nível freático, né? A vazão por infiltração, ela é calculada a partir do coeficiente IR, né, que é esse coeficiente IR, né, que na verdade é a intensidade de chuva para um dado tempo de retorno, então geralmente ele é dado em milímetros por hora, né, ele é
estimado, né, a partir de curvas IDF, né, que são curvas de intensidade, duração e frequência. Então, para cada região, né, para cada localidade, a partir dos dados hidrológicos, são fornecidos, né, através de um estudo de hidrologia, essas curvas IDF, né, que mostra a intensidade de chuva para uma certa duração, né, uma certa duração de chuva e um certo período de retorno. Então, aqui é um exemplo de uma curva IDF de um aeroporto, de uma região aeroportuária lá na Colômbia. Mas cada localidade tem a sua. Então, se a gente está projetando um sistema de drenagem em São Paulo, né, a gente tem que ver qual é a estação hidrológica mais próxima da minha obra e pegar a curva IDF equivalente, né. A vazão de infiltração então, é calculada em função dessa intensidade de chuva, calculada em função da largura da via e do comprimento da via, né, e dos fatores de infiltração a partir do revestimento asfáltico e o fator de retenção da base, né, da base granular do meu pavimento. A via, é importante comentar que geralmente a gente sempre prevê drenagem numa rodovia, né, dos dois lados, né. Então a gente fala que esse B que entra no cálculo da vazão de infiltração é metade da largura da minha via, né, do meu pavimento. E a largura é a distância entre os tramos de drenagem, né. Então, por exemplo, eu tenho aqui todo o meu sistema de subdrenagem e de tantos em tantos metros, né, de 100 em 100 metros, 50 em 50 metros, eu prevejo aqui uma saída para esse sistema, né, uma caixa de coleta e uma rede de saída para esse sistema. Então, esse L, né, é a largura, é o comprimento do tramo de drenagem, então, né? Então, de quantos metros está previsto a minha coleta dos fluxos captados pelo meu sistema de drenagem, né? Os fatores de infiltração e os fatores de retenção a gente obtém através de tabelas, né, através de valores de referência, né. Então, os fatores de infiltração, eles dependem da natureza do revestimento, se é um revestimento asfáltico bem conservado, mal conservado, ou se é um revestimento de concreto, um revestimento rígido, né, de concreto. E os valores dos fatores de retenção, eles dependem se a minha base é uma base bem graduada, se está em funcionamento há 5 anos ou mais, ou menos de 5 anos, ou se é uma base de graduação mais aberta, né. A gente pega, com base nas informações do nosso projeto, a gente pega os valores conforme essas tabelas de referência. Bom, então, a gente calculou a vazão por infiltração, né? A próxima vazão que a gente tem que calcular é a vazão por nível freático. Então, essa vazão acontece quando o meu nível d'água, né, o nível freático, ele está numa profundidade superior aqui à minha cota da minha tubulação de drenagem, né, a minha cota ND aqui da tubulação de drenagem, né. Ela é calculada a partir da equação de Darcy, né, então, a vazão por nível freático depende da permeabilidade do solo, né, depende do meu gradiente e da minha área aferente, né. O gradiente, ele é calculado em função das diferenças de cotas aqui entre a cota da minha tubulação de drenagem e a cota do nível freático, né? E a área aferente também é calculada aqui geometricamente através da diferença de cotas e a largura do meu tramo de drenagem, né? Então, com base nessa informação, né, a gente consegue aí estimar quanto que o nível freático vai contribuir, né, vai gerar de aporte para o meu sistema de subdrenagem. E daí a minha vazão total de projeto é a soma da vazão de infiltração, da vazão por nível freático e das outras vazões, né, como eu comentei, caso haja algum outro tipo de vazão que gere um aporte para o meu sistema. Então, como que falando um pouquinho do sistema de subdrenagem tradicional para vias, né, que é o famoso filtro francês, né. Então, o filtro francês, ele é calculado, né, ele é previsto como uma vala, né, de drenagem, né, em que a gente faz a envoltória dessa vala com um geotexto não tecido, né, para fazer esse papel de filtro, e preenche essa vala com um material de boas características para captar e conduzir a água, né, então é um material de filtração. E a gente sempre tenta associar, né, a gente sempre prevê uma tubulação no fundo dessa vala de drenagem, uma tubulação ranhurada e perfurada, para evitar com que, se eu considerar que somente o material de granular, né, vai ser o material que vai conduzir e evacuar a água, né, eu vou precisar de uma geometria aí do meu filtro francês, né, uma largura e uma profundidade muito grande.
Então, para otimizar, a gente sempre associa uma tubulação, né? Para a tubulação fazer esse papel de evacuar a água de drenagem. Então, como que é a metodologia de cálculo, né, com o filtro francês, né? A gente primeiro faz o cálculo da vazão do projeto, com base nas informações que a gente tem para a nossa região, né? Então, a gente calcula a vazão de infiltração, a gente calcula a vazão para o nível freático e as outras vazões, caso tenha, né? A gente estima uma seção para o filtro francês, uma área aferente, né? Calcula um diâmetro do tubo e, por fim, faz a seleção do geotexto, né? Do geotexto não tecido, que vai cumprir o papel de filtro, né? Então, como o geotexto não tecido vai ter a função como elemento de filtro, ele tem que cumprir uma série de critérios, né? Ele tem que cumprir o critério de retenção, critério de permeabilidade, critério de compactação, critério de sobrevivência e durabilidade e critério de permissividade, né? Então, é uma série de critérios que a gente tem que atender para o meu geotexto não ter sido funcionar adequadamente como um filtro para o meu sistema. Bom, como que eu faço a estimativa da minha seção do filtro francês, né? Eu tenho que calcular a área aferente do meu filtro, né? Então, a gente, lá, né, como eu já mostrei, a gente calculou lá a vazão total do projeto, né? Esse aqui é total. Então, pela lei de Darcy, a gente, por essa equação de fluxo, né, a gente vê que a vazão, que é a vazão total, é a velocidade vezes a declividade, né? E vezes a inclinação, vezes a área aferente do sistema, né? Então, a minha incógnita aqui é a área aferente, porque geralmente a inclinação é um dado inicial do meu projeto, né? A velocidade, como que a gente estima? A partir da inclinação e considerando a granulometria do meu material de preenchimento, a gente tem esses gráficos, né, que permite a gente calcular a velocidade de fluxo, né? Então, considerando, por exemplo, uma inclinação de 1% e um agregado aqui de 25 milímetros, eu vou ter uma velocidade de fluxo em centímetros por segundo de cerca de 0,6, né? Então, a velocidade a gente calcula a partir desses gráficos. Então, tendo a velocidade, né, a gente calcula aqui a área aferente, né? Tendo a área, que seria a largura vezes a altura, né, a gente dá um valor como entrada, né, como referência, né? Geralmente a gente põe aí a largura, porque em função da espessura da máquina para abrir a vala, né? Ou se a gente quiser também determinar a altura para que o meu dreno fique abaixo da minha camada do pavimento, né? Então, a gente tem que dar um valor de entrada, o B ou o H, né? A largura ou a altura, e aí, então, calcular o outro valor, com base no cálculo da área aferente. A tubulação de drenagem, como eu comentei, ela é colocada no sistema de forma a minimizar a dimensão do tamanho da minha vala de drenagem, né? Da minha vala do filtro francês, né? Então, a vazão, a tubulação de drenagem, né, ela é calculada a partir da equação de Maine, né? A equação de fluxo bem conhecida, né? Então, a gente tem como dado de entrada aqui a vazão, né? Para cada tubulação, a gente tem um número de Maine conhecido, né? E para isso, a gente consegue também calcular aqui qual que é o diâmetro da minha tubulação de drenagem, né? Para cada vazão e para cada inclinação da minha via, né, a gente também trabalha com gráficos. Né? Para cada vazão aferente e determinando a inclinação da via, eu calculo aqui, eu tenho gráficos também que a gente pode estimar, né, calcular, né, perdão, o diâmetro mais adequado para a minha tubulação de drenagem. Né? Então, a gente tira essa informação de gráficos também. Então, a gente calculou a dimensão do filtro, do filtro francês, da vala, né, calculamos a tubulação, e agora a gente precisa fazer a seleção do geotexto. Então, a gente tem, como a gente viu, tem uma série de critérios, né, alguns desses critérios foram vistos um pouquinho mais calma no treinamento sobre estabilização de subleito que a gente deu, que são critérios parecidos, né, mas falando aqui do critério de retenção, né, a gente tem que considerar que o solo, que o geotexto, né, ele tem que reter as partículas do solo, né, ele tem que permitir a passagem da água, mas reter as partículas do solo que ele vai filtrar. Então, esse critério de retenção, existem várias equações, né, para diversos tipos de critérios de retenção, mas o mais utilizado é o que correlaciona o tamanho de abertura aparente do geotexto. Então, esse valor a gente é fornecido pelo fabricante, nós fornecemos, né, através de ensaios de laboratório, o tamanho de abertura aparente do nosso produto, do nosso geotexto no tecido, e ele tem que atender que o tamanho de abertura aparente tem que ser menor do que o D85 do solo. D85 é o diâmetro tal do solo tal que 85% passa, né?
então, de âmbito tal que a porcentagem que passa é 85%, né? Vezes esse coeficiente B. Esse coeficiente B é calculado conforme essa tabela aqui, né? Então, para areias, né, que são solos um pouquinho mais grossos, né, o coeficiente B é calculado com base no coeficiente de uniformidade da areia, né? Esse coeficiente de uniformidade a gente calcula pela curva granulométrica da areia, né? Para argilas e siltes, né, o B ele é adotado como 1 para geotexto tecido e 1,8 para geotexto não tecido. E para solos muito finos e coesivos com índice de plasticidade superior a 7%, um critério geral é que o tamanho de abertura aparente do geotexto seja menor a 0,3 metros, né? Então, esse é um critério geral para solos coesivos, né? Outro critério importante para o geotexto, que o geotexto tem que atender, é o critério de permeabilidade, né? Então, ele tem que permitir a passagem da água. Então, de maneira geral, para condições de fluxo estável, fluxo laminar, né? A gente fala que a porcentagem, que a permeabilidade do geotexto tem que ser maior que a permeabilidade do solo, né? Para fluxos críticos, né, e altos gradientes hidráulicos, a gente fala que a permeabilidade do geotexto tem que ser 10 vezes a permeabilidade do solo, né, superior a 10 vezes ou mais a permeabilidade do solo. O critério de colmatação dos geotextos não tecidos também é importante, que ele avalia, né, se com o passar do tempo, as partículas do solo, né, do solo filtrado, não vão impenetrar, né, nos espaços entre os filamentos, fazendo o selhamento aqui do meu geotexto não tecido, né. Então, de maneira geral, né, isso é um tema que tem vários estudos, né, mas um critério geral, como adoção, a gente fala que se a porosidade do meu geotexto for superior a 50%, ele já atende ao critério de compactação, né, para as utilizações corriqueiras. O critério de sobrevivência, né, ela avalia se o meu geotexto não vai sofrer danos de mecânicos, né, ou hidráulicos ao longo da sua instalação, né. Então, existem tabelas de referência que dão critérios mínimos que um geotexto tem que atender para ele funcionar como um elemento de filtro, né. Então, a gente apresentando aqui nesse slide a tabela de referência da ASHC, né. Ela dá a resistência à tração mínima, a resistência à costura, ao funcionamento e ao rasgo, né, que um geotexto não tecido tem que atender. O DENIT, né, o órgão rodoviário brasileiro, também tem uma tabela dessa para valores mínimos, né, para critério de sobrevivência do geotexto. E o critério de permissividade, né, a gente tem que calcular se a permissividade admissível do meu geotexto, ela é maior do que a permissividade requerida, né? Ou seja, o fator de segurança, considerando a permissividade admissível sobre a requerida, tem que ser maior que 1. Então, a permissividade requerida é calculada em função da vazão, que a gente calcula, né? E a permissividade admissível, a gente pega a permissividade do geotexto, a permissividade última, que é o que a gente apresenta nas nossas fichas técnicas, né? Que é obtida através de ensaio de laboratório, e minora por uma série de fatores de redução, né? Então, tem fatores de redução contra comatação, né? Contra vazios por creep, inclusão nos vazios, né? Comatação química, comatação biológica, né? E depende também, né, da aplicação do geotexto, né? Então, a gente tem tabelas de referência com que a gente pode adotar esses fatores de redução e, com isso, calcular a permissividade admissível do sistema e fazer a verificação se o fator de segurança é maior que 1. Então, aqui foi, mais rapidamente, eu mostrei um pouquinho do passo a passo das verificações que são necessárias, né, para a gente calcular um filtro francês numa rodovia, né, mais focado aqui para a aplicação rodoviária. Eu vou fazer agora com vocês um exemplo, né, utilizando o nosso software, para mostrar como é feito esse cálculo no software, né. Como vocês viram, é um cálculo que tem vários passo a passos, né, então a utilização do software facilita bastante. Então, deixa eu abrir aqui o software. Então, essa é a tela inicial do nosso software, né? Então, ele conta com 9 módulos de dimensionamento, né? De projeto de soluções com geossintéticos. E um módulo bem legal de documentos técnicos, que é onde a gente tem normas, fichas técnicas, o nosso livro está contido dentro do software, né? Alguns casos de obra e alguns detalhes construtivos, que são ferramentas bem legais para apoiar, né, no desenvolvimento de projetos com geossintéticos. Então, a gente vai ver aqui o módulo, então, de sistemas de subdrenagem em vias. Comentando que uma atualização que teve nessa versão 4 do módulo, uma das atualizações,
é que agora ele está disponível todo em português. Anteriormente ele era um software somente em espanhol, e agora ele está disponível em português e também em inglês, né, que facilita bastante aqui para a gente. Então, vamos fazer aqui um exemplo de um sistema de subdrenagem em vias, né? Então, eu posso clicar aqui para fazer um novo projeto ou abrir um já existente, né? Eu vou dar o nome, por exemplo, daqui nessa primeira aba, ele permite a gente digitar algumas informações do projeto, né? Nome da empresa, localização. Isso porque no final, né, o software gera um relatório, né, que a gente pode utilizar nos nossos relatórios de projeto mesmo. Então, se a gente preencher aqui, ele preenche lá no relatório final. Então, uma via em São Paulo, né, e feita pela VAF. Vamos iniciar. Então, aqui ele abre essa primeira, para o sistema de subdrenagem de vias, ele abre essa primeira aba, que são os parâmetros relativos ao fluxo, né. Então, aqui nessa aba, nada mais ele vai fazer é o cálculo da vazão de projeto, né? Então, o que a gente precisa para calcular a vazão por infiltração? A gente precisa da precipitação massa horária de frequência anual, né? Que é o IR. Vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, a gente vê aqui que a gente quer projetar, né, os subdrenos longitudinais de uma via, né? Com a geometria apresentada abaixo. Então, minha largura da via tem 10,5 tem 10,5 de largura, eu vou ter drenos francês dos dois lados, né? E ele já dá que é uma região tal que o IR é um período de retorno de 60 minutos, um período de duração de 60 minutos, e um tempo de retorno de 5 anos, o meu IR é de 60 milímetros por hora, né? Então, no nosso exemplo, ele já dá o IR. Se a gente não tem esse valor, né, já dado, a gente tem que pegar a partir das curvas EDF da região, né? O tramo apresenta comprimento de 50 metros, ou seja, longitudinalmente, né, a cada 50 metros eu tenho uma saída para esse meu dreno francês, né, e uma inclinação de 1%. O nível d'água foi detectado a uma profundidade de meio metro a partir da cota do subleito, né? O material do subleito é uma areia siltosa com permeabilidade de 5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Também é requerido que a cota, sabido, né, que a cota inferior do subdreno tem que ser de 0,7 metros, né? E a via foi projetada com revestimento asfáltico com uma base granular. Então, esses são os dados que a gente tem. Então, vamos voltar lá para o Geosort. Então, a gente sabe aqui, então, que a frequência, né, a precipitação máxima é de 60 milímetros por hora, né? Aqui, nesse botão de ajuda, ele explica o que é essa precipitação máxima, né? Ele dá aqui um exemplo de curvas, né? Mas como eu comentei, essa curva varia para cada região. Aqui é só um exemplo de como é o formato dessas curvas IDF, né? A gente tem que entrar com metade da largura da via, porque a gente vai ter uma via com um tramo com drenagem nos dois lados, né? Então, se a minha via tem uma largura de 10,5, a metade é 5,25. O comprimento do ramo de drenagem é 50 metros. Para o fator de infiltração, nos foi dado que o revestimento asfáltico, que é a camada de cobertura, né, a camada de rolamento é um revestimento asfáltico. Então, a gente vai considerar aqui um revestimento asfáltico normalmente conservado, né, o valor intermediário. Aqui nos botões também tem aqui esses valores de referência, né, essas tabelas de referência. E o fator de retenção da base, a gente vai considerar, então, que vai ser uma base granular, uma base bem graduada, em serviço há 5 anos ou mais. Então, com base nisso, ele calcula aqui a vazão por infiltração. O solo é um solo formado por uma areia siltosa. Então, a gente pode colocar aqui uma areia siltosa como solo local. Daí, ele pergunta se vai ter uma vazão por rebaixamento do lençol freático ou não. A gente viu que vai ter, porque a cota do nível da água está acima da cota da tubulação de drenagem, né, do fundo da minha camada do meu dreno francês. Então, a gente vai estimar, né? A permeabilidade do solo, ele dá aqui alguns valores de referência, mas no enunciado do programa, a gente viu, né, que para esse solo considerado é de 5 vezes 10 a menos 4. A cota inferior do subdreno é de 0,7 e a cota do nível freático é de 0,5. Então, aqui a gente tem a vazão total do projeto, né? Então, ele fez a soma das duas vazões. Daqui a gente pode escolher se a gente quer dimensionar utilizando o geodrem vial, né, um geocomposto drenante vial, ou se a gente vai dimensionar utilizando o filtro francês. Vou fazer o exemplo utilizando o filtro francês. Então, a gente vai escolher um geotexto de referência. Então, eu vou começar aqui
o nosso geotexto de referência, o RT10, né, porque agora aqui eu vou estar entrando com os parâmetros do fio. Então, eu vou entrar com o dado inicial RT10, a gente verifica se ele atende ou não. Se ele não atender, a gente volta e modifica esse geotexto, né? A largura do fio é que a gente vai predefinir, né? Então, eu vou predefinir que é uma vala aí de um filtro francês com 60 centímetros. A inclinação do filtro foi dado, que é de 1%. A gente vai colocar uma tubulação de drenagem e a gente quer atender a norma ASTO, né? Para ele cumprir os critérios de sobrevivência, né? O tamanho das partículas do material drenante, né, não nos foi fornecido no problema, né, então se a gente não tiver no projeto, a gente tem que estimar. Eu vou colocar aqui uma partícula de 0,75 polegadas, né. Para o cálculo do critério de retenção, a gente pode utilizar o critério recomendado, que é um tamanho de abertura aparente menor que 0,3 milímetros, né. A gente pode definir um critério próprio, ou a gente pode usar por curva granulométrica. Só que nos meus dados de entrada do programa, não nos foi fornecida a curva granulométrica do solo local, só foi falado o tipo de solo que era. Então, caso a gente tenha esses dados, né, tenha a curva granulométrica do solo, a gente vem e preenche aqui. Se a gente não tiver, a gente vai utilizar o critério recomendado para o critério de retenção. E os fatores de redução, né, a gente viu que tem uma série de fatores de redução que são aplicados para os geotextos em função de infiltração. Então, a gente tem aqui, para sistemas de subdrenagem em vias, né, a faixa de valores que esses fatores de redução podem ter, né. Então, eu vou manter o que vem aqui em dados de entrada aqui do programa. Mas a gente pode vir, se eu quiser alterar, né, eu posso vir aqui e alterar sem problemas nenhum. Vou manter os dados iniciais. Então, a gente vem aqui para os resultados, né. A gente vê que a tubulação de drenagem, a vazão que a tubulação tem que transportar é de 1,2 litros, e o diâmetro, ele dá, então, uma recomendação do diâmetro da tubulação, que é de 65 milímetros. A gente tem aqui, mas a gente tem um problema aqui, né? O nosso geotexto escolhido, o RT10, ele cumpre com critérios de retenção, né? Com a permissividade, com o critério de permeabilidade, mas ele não está cumprindo aqui com o critério de sobrevivência, né? Ele está falando que ele não é adequado. A gente vai voltar aqui no programa e vou escolher, então, o RT14 para ser o geotexto do meu sistema. Então, a gente mudou o geotexto, a tubulação de drenagem aqui não modifica nada, né? O geotexto não interfere nisso, mas a gente vê, então, que o geotexto RT14, né, da BIDIN, ele cumpre, então, todos os critérios, está atendendo também aqui os critérios de sobrevivência, né? E daí, depois, o programa gera, né, esse esquema lúdico, né, que a gente pode utilizar no nosso projeto, né. Ele mostra qual que é o geotexto empregado, né, qual que é a largura do meu filtro francês, né, e qual que é o diâmetro da tubulação que eu vou empregar, né, e a inclinação da tubulação. E eu tenho a opção aqui de gerar um relatório. Então, se eu gero um relatório PDF, né, drenagem de vias, posso salvar, e daí se eu venho aqui na minha pasta que eu pedi para ele salvar, ele gera, então, esse relatório para a gente, dando as informações do projeto, todos os parâmetros de entrada, né, como precipitação máxima, largura da via, comprimento de drenagem, os fatores adotados, o solo local, né, todos os fatores de redução, os critérios que tem que atender, e no final ele fala os parâmetros calculados, né, então vai que cumpre o critério de retenção, cumpre o critério de permeabilidade, e que a tubulação de drenagem é a vazão que ela é capaz de transportar, né? E o critério de permissividade também. Mostra aqui o critério de sobrevivência, com a RT14 cumpre, e no final ele mostra aqui o diagrama que ele gera, né? O diagrama que o software gera também, ele coloca aqui no relatório. Então, para a parte de sistema de subdrenagem em vias com filtro francês, é esse exemplo, né? Esse passo a passo, como vocês podem ver, são vários parâmetros de entrada, né, mas os cálculos são rápidos, né, o programa esqueci de mencionar que o programa conta com uma ajuda aqui também, então é uma ajuda um pouco mais resumida do que está descrito no nosso livro, mas que vocês podem consultar aqui para tirar qualquer dúvida, né. E comentando que esse módulo também a gente fez o exemplo para filtro francês, não vai dar tempo de fazer para o GeoGreen Vial, mas que você também pode fazer utilizando o GeoGreen Vial. E esse sistema com o geocomposto drenante vial, que é o que eu vou apresentar agora, né? Então, é o sistema de subdrenagem com geocomposto drenante para vias, né?
Então, o geocomposto drenante vial, né, que nós fornecemos, ele é uma associação de um geotexto no tecido, né, em ambas as faces, junto com uma georrede de drenagem, né, e no fundo dele tem uma manga para passar a tubulação de drenagem. Né? Ele é um geocomposto que ele tem uma manguinha para a passagem da tubulação de drenagem. Né? E ele é fornecido, né, em basicamente 2 alturas aqui de geocomposto, né, de 0,5 metro e de 1 metro. Os cálculos de sistemas de subdrenagem via utilizando o geocomposto drenante vial segue o mesmo passo a passo do que um passo a passo muito similar ao cálculo do filtro francês. Tem que fazer o cálculo da vazão, e tem que determinar o tipo do geocomposto, né, determinar o diâmetro da tubulação e a seleção do geotexto, né, também que vai junto com o geocomposto. Né. A gente tem que considerar, né, no cálculo do tipo, então, o cálculo da vazão não vou apresentar, né, que a gente já apresentou anteriormente. Para determinar o tipo do geocomposto, a gente tem que considerar o esforço normal, né, que vai estar sujeito ao meu geocomposto, né. Então, o meu geocomposto ele vai estar aqui enterrado, né, numa vala de drenagem, e esse solo aqui da vala, ele gera um esforço aqui, né, devido à pressão de terra, né, um puxativo de terra, ele gera uma tensão aqui no meu geocomposto, né. Então, isso depende de cada projeto, né, porque depende do gama, né, do peso específico do solo que vai ter contato, né, depende da altura do meu geocomposto, seja 0,5 metro, seja 1 metro, e depende do coeficiente de empuxo ativo do solo, né, do local. E também a gente tem que considerar outro parâmetro para escolher o geocomposto, né, para o cálculo do geocomposto, o gradiente hidráulico que ele vai estar submetido, né. Então, o gradiente hidráulico, ele é calculado com uma diferença de altura, né, ele é calculado com a divisão da diferença de altura pelo ΔL, né, que é o comprimento da amostra, né. Então, quando a gente está falando que a diferença de altura é a carga hidráulica que o meu geotexto vai estar sujeito, né? E o ΔL é o comprimento aqui da amostra, né? Quando a gente está fazendo numa aplicação vertical, utilizando um geocomposto drenante vial, né? A minha carga hidráulica, né? A diferença de altura é a mesma que o comprimento da amostra, né? A mesma que o comprimento do geotexto. Então, o gradiente hidráulico geralmente é igual a 1, né? Então, para essas aplicações em vias, o gradiente é 1. Né? Então, tendo o gradiente hidráulico e tendo o esforço normal que o meu geocomposto vai estar submetido, através de gráficos, né, que são fornecidos, né, para diferentes esforços normais e diferentes gradientes, a gente consegue calcular a taxa de fluxo que o meu geocomposto pode evacuar. Né? Então, isso é calculado através desses gráficos. Né? A gente tem que verificar, né, então, a partir desses gráficos, se a taxa de fluxo admissível, né, ela é maior do que a taxa de fluxo requerida, né. Então, a requerida, né, do meu sistema eu calculo através do gráfico, né, e a minha taxa de fluxo admissível, né, a gente calcula em função da taxa de fluxo última de do produto. Deixa eu pegar aqui. A taxa de fluxo admissível, a gente calcula em função da taxa de fluxo do geocomposto, esse valor é fornecido pelo fabricante, né, e minorado pelos diversos fatores de redução, né. Então, também aqui a gente tem que minorar por diversos tipos de fatores de redução, né, como eu comentei no caso do filtro francês, que depende aqui da aplicação que eu vou estar utilizando no meu geocomposto. Né. E, por último, eu tenho que determinar, então, o tipo do geotexto no geocomposto. Né? Então, ele tem que atender os mesmos critérios que eu comentei anteriormente. Né? Então, só citando que tem que ser feita essa verificação para ver se o meu geocomposto drenante ele está previsto com um geotexto que atenda a todos esses critérios. Né? Então, para esse exemplo, eu não vou fazer um exemplo no GeoSoft, né? Mas porque senão vai passar muito do nosso tempo, mas como vocês viram, tem um módulo específico só para isso também, dentro do sistema de subdrenagem para vias, né? Daí, por último, outro sistema de subdrenagem que a gente pode avaliar é o sistema de subdrenagem em campos esportivos, edificações e também serve para muros, né? Então, quando a gente está fazendo um sistema de subdrenagem numa área plana grande, né? A gente tem que estar prevendo drenos transversais, drenos longitudinais, né? Ou um sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, como é mostrado aqui, né? Então, a gente tem que
na verdade, a gente tem que prever toda uma geometria de drenos, né, de coletores secundários e principais, de forma que a gente tenha uma otimização do sistema de drenagem, né? De forma que o sistema de drenagem consiga captar toda a vazão que está prevista para ocorrer no projeto, né? Quando a gente vai prever essa geometria do sistema de drenagem, né, a gente tem que prever de forma que as linhas de drenagem elas se interceptem de uma forma mais perpendicular possível e também que seja a distância de viagem entre diversas linhas de fluxo, né, diversas linhas de drenagem sejam reduzidas, né. Então, tem vários tipos, né, de sistemas de drenagem que a gente pode prever. A gente pode prever sistemas de drenagem perimetral ou sistema de drenagem único, né? Por exemplo, com um campo esportivo, tem um sistema de drenagem único somente nas laterais do meu campo, só que geralmente esses sistemas de drenagem ficam mais parrudos, né, porque ele tem que captar um volume maior, né, de água, ou sistemas de drenagem com espinha de peixe, né, que tem um exemplo, né, mas nada do que a associação de coletores secundários com um coletor, um ou mais coletores principais, né. Então, aqui tem uma série de exemplos desse sistema, variações, né, desse tipo de sistema de espinha de peixe, né. Então, esse espinha de peixe esse é o tradicional, né, tem um coletor primário, vários coletores secundários, tem espinha de peixe invertido, né, então eu vou ter 2 primários e alguns coletores secundários, chegando nos primários, né, que pode ter com a variação com ele perpendicular assim, inclinado ou com ele perpendicular, ou posso ter somente um coletor principal e uma linha uma chegada de sistema de coletores secundários, né. Então, são uma série de geometrias, né, que a gente tem que fazer, né, a gente tem que pré-estimar, quando a gente vai fazer o cálculo de um sistema de subdrenagem em campo, com base na intensidade de chuva, né, que uma geometria ela pode favorecer mais a captação da água, né, para maiores vazões do que outras, e também com base na disposição das caixas de inspeção, né. Então, quantas caixas de inspeção, né, que vão ser as caixas que eu vou depositar essa água que todo esse sistema de drenagem vai coletar, né, quantas caixas estão previstas no meu projeto, né, onde estão essas caixas, né. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai escolher a disposição dos coletores, né. O cálculo da vazão é muito similar ao cálculo da vazão que a gente apresentou para vias, né. Então, depende também do cálculo da vazão de filtração da precipitação máxima horária, né, de frequência anual, através das curvas IDF, né. A diferença aqui é que a largura e comprimento da seção de drenagem, a gente está falando aqui de uma área aferente, né. Então, se eu tenho esse coletor de drenagem aqui, né, a área aferente que ele vai estar captando é toda essa área aqui, né, entre essas duas linhas tracejadas, né. Então, é a largura, o B, no caso, é a largura da área aferente, né, e o L é o comprimento da seção de drenagem, né. E de novo, daí aqui, no caso, a gente tem somente um fator de infiltração, que depende do acabamento da superfície. E o cálculo da vazão por rebaixamento do lençol freático, daí, no caso, é igual no cálculo da vazão de rebaixamento de lençol freático em vias, né. Depende do gradiente hidráulico, né, e da diferença de cotas aí do subdreno com o nível freático, né. Então, o cálculo é basicamente o mesmo, né, e da permeabilidade do solo, né. Então, aqui é um exemplo, né, da disposição de um sistema de drenagem no campo esportivo, onde eu vou ter 2 coletores principais, né, nas laterais do campo, e coletores secundários chegando aqui nos coletores primários, né. Isso foi escolhido porque a gente tem 2 caixas de suspensão, né, uma de cada lado. Então, por isso que se escolheu essa geometria. Então, vamos ver como a gente faz esse cálculo no GeoSoft, né. Então, a gente quer projetar a drenagem de um campo de futebol com a geometria e disposição de coletores apresentados abaixo. Então, a gente vai pegar a disposição que estava no exemplo anterior. Então, o campo ele tem um comprimento total de 100 metros e uma largura aqui de 60 metros. A gente tem 2 caixas de expansão, né? Então, está chegando, na verdade, são 4 coletores principais, né? Então, o coletor principal aqui, ele tem um comprimento de 50 metros, o coletor principal, e está descarregando nele, vão ser 8 coletores secundários. Então, são 8 coletores secundários descarregando no coletor principal
espaçados a cada 6 metros, né? Isso para a gente fazer o cálculo da área aferente. A intensidade de chuva para a região, né? Então, já pegaram os dados da curva EDF, é de 35 milímetros por hora, né? Então, esse é um dado fornecido. Não foi detectado NA no subleito, né? Então, o NA está muito abaixo, então a gente não vai ter problema da contribuição do nível da água para o cálculo da vazão. E a inclinação de todas as tubulações é de 0,5%, né? E o solo do subleito, eles nos forneceram somente que é um solo fino, né, que é um silt, com permeabilidade de 10 a menos 7, 4 vezes 10 a menos 7 metros por segundo no programa. A gente volta aqui no programa para a tela inicial. Então, a gente vem para esse outro módulo, que é o de sistemas de drenagem, campos esportivos e edificações. A gente cria aqui um novo projeto, né? A gente pode preencher com a informação do projeto, eu não vou preencher, mas se for necessário, pode ser preenchido. E aqui, nesse módulo, a gente tem 3 opções, né? A gente pode prever o sistema de drenagem em muros, né? A gente está falando de um muro de uma garagem, né, de um edifício, sistemas de drenagem em campos esportivos e sistemas de drenagem em uma fundação, né? Uma fundação de um subsolo e de um edifício. Então, vai dar tempo da gente ver um exemplo somente aqui para campos esportivos, mas para os outros 2 é semelhante, o passo a passo. Então, a gente pode escolher se a gente vai fazer um sistema de drenagem perimetral, o único, né, ou do tipo espinha de peixe. Então, a gente vai fazer aqui com o de espinha de peixe, né? E aqui a gente coloca os valores, né? Então, a precipitação máxima horária foi fornecida que é de 35, né? A largura do ramo de drenagem, né? Que é metade da largura voltando aqui para a seção, né? A largura aqui do ramo de drenagem é metade da largura aqui do campo, né? Então, a gente pega aqui, a largura total de 60, a gente vai pegar a metade, né? 30, e o comprimento é de 50 metros. A parte de infiltração, a gente vai considerar que é uma cobertura de grama, né? Então, é um campo de futebol, uma cobertura de grama. Então, ele faz o cálculo aqui da vazão por infiltração. A gente pode escolher aqui o solo local, então é um silt, né? Então, a gente fala que o solo local é um silt, né? A gente não tem vazão por rebaixamento do lençol freático, né? Então, a gente vai colocar aqui que não é para estimar. Não tem outras vazões, então a minha vazão total de projeto é essa, né? De 10,9 litros por segundo. A gente vem aqui para o projeto do coletor secundário, né? A altura do meu coletor secundário é de 1 metro. A gente pode adotar de meio metro a 1 metro, vamos adotar aqui de 1 metro. E aqui eu adoto um diâmetro da tubulação e a gente vê se é adequado, né? Então, vamos adotar um diâmetro da tubulação de 100 milímetros, né? E a declividade é de 0,5. Material drenante, eles não nos forneceram, a gente vai considerar que é uma brita. A gente pode colocar outra aqui para encher os valores de ângulo de acríticos específico, ou a gente pode escolher alguns de referência. Então, vou utilizar aqui que é uma brita. A gente vai usar o critério de retenção recomendado, né? E os fatores de redução, assim como foi o cálculo do filtro francês, aqui é para o gel composto, para o gel texto não tecido, do gel composto drenante, que vai uma série de, e também para o gel trienvial, né? Vai uma série de fatores de redução. A gente consegue ver aqui alguns valores de referência, né? Dado em tabelas, então a gente vai manter um dado de entrada o que o programa fornece. A gente está vendo aqui que os resultados do coletor secundário, né? Que o meio filtrante do gel composto é adequado, né? Critérios de permeabilidade, permissividade e a condução da água no plano do gel composto é adequado, mas a capacidade hidráulica da tubulação não é adequada. Então, eu vou vir aqui e vou aumentar aqui o diâmetro da tubulação. E tá, ainda não vai. Aí, né? Então, o diâmetro da tubulação é adequado. Eu só estou achando aqui, gente, que eu fiz um errinho aqui. Vou voltar aqui no programa. Que o comprimento, vamos voltar aqui nos dados de entrada, né? Aqui eu acho que está invertido os meus valores. Deixa eu só voltar aqui. Então, fez o cálculo. Opa. Não, estava certo aqui. 30, 10 menos 4, brita, diâmetro. Já composto adequado, né? Depois eu venho para o cálculo dos coletores secundários, né? Eu calculo aqui o número de coletores, eu vou aumentar um pouquinho do dado do exemplo, vou diminuir um pouquinho o dado do exemplo, senão a nossa tubulação de drenagem não vai dar. E eu escolho aqui um diâmetro da tubulação,
Vou escolher aqui um diâmetro da tubulação do meu coletor secundário para 355, diminuir um pouco aqui para 250 milímetros, ele já passa. Então, eu só vejo qual o número de coletores que chega no meu coletor primário, né, e qual que é o diâmetro que eu vou adotar, né, e daí pronto, ele faz todo o cálculo, né. Então, meu projetinho ficou aqui com 4 coletores secundários para cada ramo e um coletor primário, né, com 4 coletores secundários com diâmetro de 200 milímetros, né, inclinação de 0,5, né, um gel composto drenante de 1 metro, e um coletor primário com diâmetro de tubulação de 250 milímetros. Né. Legal. E daí a gente finaliza, então, a gente tem a opção de gerar o relatório, né, mas no caso a gente pode finalizar o cálculo do sistema. Né. Então, a gente vê que é um passo a passo bem simples também para o cálculo de sistemas de subdrenagem em campos esportivos. Né. Então, a gente tem, né, sistemas de subdrenagem, uma das aplicações que a gente mais fornece material, principalmente geotexto não tecido, né. Então, aqui é um exemplo de um sistema de subdrenagem, né, falando de alguns casos de obra, de uma reabilitação de via lá na Colômbia, né, que foi utilizado um dreno francês, né, com geotexto não tecido. E aqui também, um outro caso também, essas fotos também são da Colômbia, da construção de sistema de subdrenagem lateral, utilizando aqui um geocomposto drenante vial, né. Então, é o geotexto não tecido com a rede de drenagem e a tubulação, a passagem a manguinha aqui com a passagem da tubulação, né. Eles fazem o posicionamento, o preenchimento da vala, né, e depois faz a pavimentação da via. Né. Então, quais que são os valores agregados quando a gente utiliza geossintéticos, né, nas aplicações de sistemas de subdrenagem, né? A gente pode reduzir aí investimentos, né, como em outras soluções de utilização de geossintéticos em obras de infraestrutura, a gente tem uma redução de investimentos, a gente tem um aumento da durabilidade do sistema, né? Então, a gente viu lá no começo da apresentação que o sistema de subdrenagem de uma via impacta muito na durabilidade da via, a gente tem tempo de execução menorado. Então, se a gente usa, principalmente se a gente está usando um geocomposto drenante vial, né, a gente vai ter uma vala de drenagem muito menor. Então, isso reduz o tempo de execução, né, do sistema de subdrenagem, né, e favorece o meio ambiente, porque a gente vai estar transportando e utilizando menos materiais pétreos não renováveis, né. Eu faço parte, então, do departamento de engenharia da BDIN, né, que a gente conta com mais de 40 anos de experiência desenvolvendo projetos com nossas soluções com geossintéticos, e eu fico à disposição para assessorar tecnicamente o projeto, né? E tanto a parte do dimensionamento de projeto, quanto a parte de processo de construção e instalação de todas as nossas soluções para os diversos setores, né? Desde infraestrutura, mineração ambiental, os diversos setores de engenharia, né? Então, aqui está o nosso contato, o meu e-mail, o nosso site. Através do nosso site, vocês conseguem baixar o programa e o nosso livro. E o nosso propósito, né, que é construir um mundo melhor, né, através das nossas soluções com geossintéticos, né. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo da apresentação, que era para ter durado 1 hora, mas eu agradeço a participação de todos, né, e fico à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, a gente está à disposição para apoiar vocês nos projetos. Tá ok? Muito obrigada e boa tarde.